Hollywood frequentemente promete ação, adrenalina e a ilusão de perigo. Mas, às vezes, esse perigo se torna horrivelmente real. Nos bastidores, dublês arriscam suas vidas para dar vida aos blockbusters. No entanto, nem todos sobrevivem. Nesses 15 casos trágicos, as câmeras continuaram filmando enquanto a morte ocorria em tempo real. Esta é a sombria verdade por trás da magia do cinema, quando a cena de ação dá errado e alguém paga o preço final. The Twilight Zone, The Movie, 1983. Era para ser uma cena de guerra emocionante, caos da era do Vietnã, bolas de fogo iluminando a noite, helicópteros pairando sobre aldeões assustados. Mas o que aconteceu no set de The Twilight Zone? O filme se transformou em uma das tragédias mais infames da história de Hollywood. O ator Vic Morrow, um veterano tanto do cinema quanto do teatro, estava filmando uma cena de resgate ao lado de dois atores mirins, Micah Jingle e Renee Shin-Yekan. O diretor, John Landis, insistiu em explosões mais dramáticas, exigindo pirotecnia real e helicópteros voando baixo. Durante a filmagem, o helicóptero, a apenas 25 pés do chão, foi atingido por destroços das explosões. Ele perdeu o controle, caindo diretamente sobre Morrow e as crianças. Morrow foi decapitado. As crianças foram esmagadas. Todos os três morreram instantaneamente. E sim, as câmeras continuaram gravando. As filmagens foram posteriormente usadas como prova no tribunal, já que Landis e vários outros foram acusados de homicídio culposo. A equipe havia violado leis trabalhistas ao contratar crianças ilegalmente e filmar com explosivos após a meia-noite. O caso chocou a nação, e embora ninguém tenha sido condenado, as consequências morais foram imensas. Os padrões de segurança de Hollywood foram mudados para sempre, mas ao custo de 3 vidas congeladas para sempre no filme. 2. O Corvo, 1994. Brandon Lee estava à beira do estrelato, carregando o peso do legado de seu pai, Bruce Lee. O Corvo, um thriller gótico de vingança, deveria ser seu papel de destaque. Ele tinha carisma, habilidade em artes marciais e uma vulnerabilidade silenciosa que o tornava perfeito para o papel de Eric Draven, um músico de rock trazido de volta dos mortos para vingar sua amante assassinada. Mas Brandon nunca veria o filme terminado. Em 31 de março de 1993, a tragédia aconteceu. Durante uma cena em que seu personagem é baleado por bandidos, foi usada uma arma de adereço, uma que anteriormente tinha balas reais. Desconhecido pela equipe, um fragmento de bala ainda estava alojado no cano. Quando o ator Michael Massey disparou a bala de festim, a pressão da explosão lançou o fragmento como uma bala real, perfurando o abdômen de Brandon. Ele desabou no set, sangrando em tempo real. Muitos pensaram que ele estava atuando. Ele não estava. Levado às pressas para o hospital, ele morreu após 6 horas de cirurgia. Ele tinha 28 anos. A cena foi capturada pela câmera. As autoridades consideraram um acidente, mas o incidente continua sendo uma das tragédias mais perturbadoras de Hollywood. O filme foi concluído usando dublês de corpo e CGI. Quando estreou, O Corvo foi um sucesso de bilheteria, para sempre assombrado pela morte capturada em suas cenas. 3. Deadpool 2, 2018. Joy Harris estava fazendo história. Uma motociclista profissional e a primeira mulher afro-americana licenciada para competir em corridas de estrada americanas, ela foi contratada para realizar acrobacias para a atriz Zazie Beetz em Deadpool 2. Era seu primeiro trabalho em um set de filmagem, mas tragicamente seria o último. Em 14 de agosto de 2017, enquanto filmava uma cena no centro de Vancouver, Harris deveria dirigir uma motocicleta através de uma janela de vidro e parar em segurança após uma breve aceleração. Mas durante a tomada, ela perdeu o controle da moto, bateu em um meio-fio e foi violentamente arremessada contra um prédio. Ela não estava usando capacete porque sua personagem não usava. Ela foi morta instantaneamente. A cena de dublê teria sido ensaiada várias vezes, mas Harris não teve tempo para se preparar completamente. Membros da equipe disseram mais tarde que ela não se sentia pronta, mas foi pressionada a continuar. Apesar da investigação imediata, nenhuma acusação foi feita, mas a tragédia gerou indignação sobre a contratação de dublês inexperientes e protocolos de segurança sendo ignorados devido aos prazos de produção. O diretor David Leitch, ele próprio um ex-dublê, dedicou o filme a ela, mas a perda foi irreversível. Joy Harris morreu fazendo algo que amava, mas em condições que não eram seguras o suficiente para protegê-la. 4. Os Mercenários 2, 2012.
Explosões, tiroteios, barcos em alta velocidade. Os Mercenários 2 prometeu ação maior e mais barulhenta do que seu antecessor. E cumpriu. Mas nos bastidores, uma cena de dublê se tornou fatal para o dublê chinês, com Liu. Durante uma sequência de ação complexa, Sans, Dai e Chi Dance, Arya, Liu e outro dublê estavam dentro de um barco de borracha que foi preparado para explodir como parte de uma cena de batalha dramática. A explosão ocorreu cedo demais e de forma muito violenta. Kun Liu ficou gravemente ferido e mais tarde morreu no hospital. Seu parceiro ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Testemunhas oculares disseram que a explosão não foi sincronizada corretamente com a coreografia do dublê, fazendo com que estilhaços e a força atingissem os atores diretamente. A pior parte, as câmeras estavam gravando. Elas capturaram a explosão, a mesma explosão que custou a vida de Liu. A família de Liu posteriormente entrou com um processo por morte por negligência contra a produção, alegando negligência e condições inseguras. Stallone e os produtores expressaram condolências públicas, mas o filme seguiu em frente com o lançamento. Era para ser um entretenimento cheio de adrenalina, mas o custo dessa emoção foi pago com a vida de um jovem dublê, interrompida a serviço de uma cena de fração de segundo. 5. O Cavaleiro das Trevas, 2008. O filme The Dark Knight de Christopher Nolan não foi apenas um triunfo cinematográfico, foi um feito logístico. Desde as perseguições com o Batpod até os efeitos práticos em cenários enormes, a produção ultrapassou limites, mas por trás dessa perfeição havia uma tragédia. Conway Wycliffe, um experiente técnico de efeitos especiais, estava preparando um teste para uma das cenas mais ambiciosas do filme, uma perseguição de carro com o Batmóvel em alta velocidade. Durante um teste nos arredores de Londres, Wycliffe estava inclinado para fora de um carro de câmera, tentando capturar um ângulo perfeito. O veículo fez uma curva acentuada. Conway bateu em uma árvore e morreu instantaneamente. Ele não era um ator, não estava fantasiado, era um técnico, um dos muitos heróis anônimos do cinema que deu tudo por um filme que não viveria para ver concluído. Wycliffe tinha apenas 41 anos. Ele trabalhou em Batman Begins, Casino Royale e muitos outros. Nolan dedicou o filme a ele nos créditos. O filme arrecadou mais de $1 bilhão. Públicos em todo o mundo assistiram maravilhados, mas um homem por trás das câmeras pagou com sua vida para fazer Gotham parecer real. 6. Resident Evil. O capítulo final, 2016. A série Resident Evil é conhecida por sua ação incessante e acrobacias brutais, mas o capítulo final tornou-se notório por duas tragédias horríveis. A primeira foi a dublê, Olivia Jackson, que sobreviveu a um acidente de moto quase fatal que a deixou em coma e, por fim, custou-lhe um braço. Mas foi o membro da equipe, Ricardo Cornelius, quem pagou o preço máximo. Cornelius, um membro da equipe sul-africano de 34 anos, era responsável por manusear um dos veículos característicos do filme, um Hummer de nível militar montado em uma plataforma giratória. Em 3 de dezembro de 2015, o veículo deslizou inesperadamente da plataforma, esmagando Cornelius contra uma parede. Ele morreu pouco depois no hospital. A produção já estava sob escrutínio após o acidente catastrófico de Jackson poucas semanas antes. Mas a morte de Cornelius não interrompeu as filmagens. A produção foi retomada em poucos dias, apesar do luto persistente da equipe. Muitos questionaram por que as medidas de segurança não foram reformuladas após o primeiro acidente. A resposta: o cronograma estava muito apertado e o filme precisava manter o orçamento. Ricardo não era um dublê. Ele nem estava na cena. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, tornando a ação realista. E o silêncio de Hollywood sobre sua morte foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão que o filme produziu. 7. Cat 22, 1970. Filmes de guerra frequentemente dependem de espetáculos aéreos e Cat 22, baseado no famoso romance de Joseph Heller, não poupou despesas. Aviões autênticos da Segunda Guerra Mundial foram usados em cenas aéreas sobre o deserto do Arizona, mas o que era para trazer realismo à tela resultou em tragédia nos bastidores. Durante uma sequência complexa, 2 pilotos dublês estavam realizando uma simulação de combate aéreo para as câmeras. Enquanto inclinavam suas aeronaves em formação cerrada, ocorreu um trágico erro de cálculo. Os 2 aviões colidiram no ar. Uma das aeronaves explodiu em chamas. Ambos os pilotos morreram instantaneamente. Os destroços em chamas caíram logo fora do quadro. A cena nem foi usada na edição final. Foi uma perda devastadora. Os pilotos eram veteranos da aviação acrobática, homens que passaram suas carreiras desafiando a morte. Mas nem mesmo os especialistas conseguem prever todas as variáveis. E naquele dia, a sede de autenticidade de Hollywood tirou 2 vidas. Tudo na busca do drama visual de uma história de guerra.
Não houve acusações criminais, apenas tristeza e o conhecimento assombroso de que a guerra, real ou encenada, sempre tem um custo. 8. Os Eleitos, 1983. Os Eleitos visava homenagear pilotos de teste e astronautas americanos que ultrapassaram os limites de velocidade e altitude. Tragicamente, dublês ajudando a contar sua história, perderia a vida em uma sequência projetada para replicar um voo espacial. Joseph Leonard Zweck estava interpretando o lendário voo X-1 de Chuck Yeager. Seu dublê envolvia saltar de paraquedas de um avião em alta altitude enquanto estava envolto em chamas simuladas, um cenário de alto risco que exigia controle total, mas algo deu terrivelmente errado. No meio da queda, Zweck perdeu a consciência devido à inalação de fumaça do aparato pirotécnico preso ao seu corpo. Ele não conseguiu abrir o paraquedas e despencou para a morte. O que torna essa tragédia particularmente amarga é a cruel ironia. O filme era uma homenagem à bravura da vida real, mas sua própria recriação se tornou uma sentença de morte para um homem interpretando um herói. As câmeras capturaram a queda, mas suas imagens, assim como seu nome, foram em grande parte deixadas fora dos holofotes. A cena foi regravada, o filme foi lançado, e Joseph Leonard Zweck tornou-se uma vítima esquecida de um filme sobre a coragem humana. 9. Gone in 60 Seconds 2. Não lançado. H.B. Halick não era apenas um diretor, ele era uma lenda no mundo das acrobacias. Conhecido por Gone in 60 Seconds, ele escreveu, dirigiu e realizou quase todas as acrobacias do filme ele mesmo, incluindo perseguições de carros selvagens que emocionaram o público. Anos depois, ele começou a trabalhar em Gone in 60 Seconds 2, com o objetivo de superar o original com sequências ainda mais ousadas. Mas em 20 de agosto de 1989, durante uma cena envolvendo a demolição de uma torre de água de 160 pés em Nova York, a tragédia aconteceu. Quando a estrutura desabou, um cabo se partiu e atingiu Halick, esmagando seu crânio e matando-o instantaneamente. Ele morreu na frente de toda a equipe, incluindo sua esposa. As câmeras estavam filmando. As imagens de sua morte nunca foram divulgadas. A produção foi interrompida e o filme nunca foi concluído. Anos depois, um remake estrelado por Nicolas Cage se tornaria um sucesso de bilheteria, mas H.B. Halick, o homem que viveu e morreu por suas acrobacias, permanece como um fantasma por trás da lenda. 10º. XXX 2002. No filme de espionagem cheio de adrenalina de Vin Diesel, XXXX, as acrobacias foram projetadas para serem impressionantes, especialmente durante as cenas climáticas de parasailing. Mas por trás dessa emoção havia uma tragédia silenciosa que a maioria dos fãs nunca soube. Harry O'Connor, um condecorado SEAL da Marinha que se tornou dublê, estava realizando uma sequência ousada de parasailing, onde seu personagem, o dublê de Diesel, deslizava sobre a água e sob pontes em alta velocidade. O'Connor completou uma tomada perfeita, mas durante a segunda tentativa, o tempo estava errado. Ele estava viajando a mais de 40 milhas por hora quando colidiu com um pilar da ponte. O impacto o matou instantaneamente. Horrivelmente, a primeira tomada, aquela em que ele executou perfeitamente, foi usada na edição final do filme. O público aplaudiu, sem saber que estava assistindo à versão bem-sucedida de uma cena que terminou com a morte de um homem minutos depois. Vin Diesel dedicou o filme a O'Connor, elogiando sua coragem, mas a cena continua sendo um lembrete assombroso. No trabalho de dublê, não há margem para erro. Um passo em falso é tudo o que é preciso. 11. O Voo da Fênix, 1965. Em O Voo da Fênix, uma equipe de sobreviventes de um acidente de avião reconstrói sua aeronave no deserto para escapar da morte certa. A tensão do filme vem de seu realismo, e esse realismo se tornou fatal para Paul Mantz, o lendário piloto de dublês encarregado de dar vida a ele. Mantz tinha mais de 25 anos de experiência em Hollywood e era reverenciado nos círculos de aviação. Para o filme, ele pilotou uma aeronave especialmente projetada que era deliberadamente instável, construída para imitar um avião reconstruído após um acidente. No dia 8 de julho de 1965, Mantz pilotou a aeronave durante uma complexa aterrissagem de toque e arremetida em um cenário de deserto. O que as câmeras registraram não foi uma cena de ação, foi uma morte. O avião veio rápido demais, seu corpo frágil se partiu no meio do pouso e a aeronave se despedaçou violentamente. O nariz bateu no chão, virando o avião e matando Mantz instantaneamente. Seu copiloto sobreviveu milagrosamente. Os momentos finais de Mantz foram capturados em filme.
Produtores chocados descartaram as filmagens e o incidente gerou um debate em toda a indústria sobre o risco na coordenação de acrobacias aéreas. Uma lenda da segurança morreu fazendo o que amava, mas em um avião projetado para parecer quebrado, a realidade se mostrou tão perigosa quanto a ficção. 12. Somente para seus olhos, 1981. Os filmes de James Bond são conhecidos por suas acrobacias de tirar o fôlego, mas For Your Eyes Only se tornou mortal durante uma de suas sequências subaquáticas. O dublê italiano Paolo Rigon estava filmando uma cena intensa no fundo do mar. Navio, onde Bond está preso e cercado por inimigos. A cena exigia que dublês mergulhadores trabalhassem dentro de cenários submersos por longos períodos, coordenando movimentos precisos enquanto cercados por adereços, figurinos e visibilidade limitada. Reagan entrou no cenário do naufrágio, mas algo deu errado. Ele não conseguiu voltar à superfície. Mais tarde, membros da equipe descobriram que ele havia ficado preso dentro da estrutura artificial e se afogou antes que a ajuda pudesse alcançá-lo. Apesar disso, a produção continuou e a cena foi regravada com outro ator. O nome de Reagan foi discretamente omitido da maioria dos créditos, sua história enterrada na história glamourosa da franquia. Por trás do charme e espetáculo de Bond, há uma verdade que não é agitada nem mexida. Mesmo no universo mais polido da ficção, o perigo real espreita sob a superfície. 13º, Vampire in Brooklyn, 1995. Era para ser uma comédia de terror camp estrelada por Eddie Murphy, mas Vampire in Brooklyn tornou-se o cenário de uma tragédia para a dublê Sonja Davis. Conhecida por suas ousadas quedas de grandes alturas, Davis foi contratada para realizar um mergulho dramático de um telhado a mais de 40 pés em um colchão de ar. No dia da filmagem, algo deu terrivelmente errado. A aparelhagem não estava devidamente segura. As condições de vento eram desfavoráveis, e quando Davis pulou, ela errou completamente o colchão de ar. Ela caiu de cabeça no concreto. Testemunhas descreveram um silêncio angustiante no set. Davis foi levada às pressas para o hospital, mas seus ferimentos foram catastróficos. Ela morreu 13 dias depois, após permanecer em coma. Ela tinha apenas 33 anos. A cena de ação havia sido ensaiada, tinha sido calculada, mas a margem de erro era mínima. Sua família mais tarde processou a Paramount Pictures, alegando que os padrões de segurança foram ignorados. O caso foi resolvido fora do tribunal. As câmeras capturaram sua queda final, destinada ao entretenimento, mas destinada a ser lembrada como uma sentença de morte envolta em ficção. 14. Troia, 2004. Com um elenco liderado por Brad Pitt e um orçamento massivo, Troia foi um épico expansivo de mito, guerra e heroísmo antigo. Mas, por trás do brilho da armadura de bronze e das lutas de espadas, estava uma tragédia envolvendo o fisiculturista e dublê maltês, George Camilleri. Durante as filmagens no Forte Ricasoli, em Malta, Camilleri quebrou a perna enquanto realizava uma cena de ação relativamente simples, que deveria ser segura. Ele passou por uma cirurgia para corrigir a fratura, mas algo deu errado durante a recuperação. Dias depois, ele desmaiou e morreu subitamente devido a complicações relacionadas a um coágulo sanguíneo. Embora sua morte não tenha sido capturada diretamente pela câmera, ela resultou de uma lesão relacionada a um dublê sofrida no set. A produção continuou e o nome de Camilleri foi mal mencionado na turnê de imprensa. Nenhuma homenagem, nenhuma dedicação, apenas silêncio. Mas para aqueles que o conheciam, sua morte lançou uma sombra sobre um filme que glorificava a guerra e o valor. Camilleri não estava lutando contra um exército troiano, ele estava lutando por sua carreira, por sua chance em Hollywood, e nessa busca, ele perdeu tudo. 15º, Top Gun, 1986. Top Gun não foi apenas um sucesso, foi um marco cultural. Com jatos rugindo e Tom Cruise no cockpit, glamorizou o combate aéreo como nunca antes. Mas o homem responsável por filmar muitas dessas cenas de voo deslumbrantes, Art Shaw, não viveu para ver seu sucesso. Shaw era um piloto acrobático veterano e cinegrafista aéreo, contratado para capturar imagens realistas em voo usando um avião Camera Pitts S2 personalizado. Em 16 de setembro de 1985, enquanto realizava uma manobra de giro invertido na costa da Califórnia, Shaw comunicou pelo rádio suas últimas palavras: tenho um problema sério. Então, silêncio. Seu avião caiu no Oceano Pacífico e nunca foi recuperado, nem seu corpo. Ninguém sabe o que falhou. As filmagens que ele estava tentando capturar nunca foram encontradas. O filme foi dedicado a ele, mas para as comunidades de aviação e cinema, a perda de Art Shaw foi profunda. Ele morreu em busca da cena perfeita, perdido para o céu e o mar, seu último quadro nunca visto.
A ficção pode nos emocionar, mas por trás das câmeras estão pessoas reais, corajosas, brilhantes e muito mortais. Estas 15 mortes de dublês nos lembram que o preço da magia do cinema pode ser dolorosamente alto. Se esta história te emocionou, curta e inscreva-se para mais histórias reais por trás das telas. Fique seguro. Mantenha-se humano.